Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Novamente tenho que reiniciar o vídeo porque estou a receber algumas chamadas que estão a entrar. Eu queria inibi-las que é para não vermos, então, não interromper aqui o vídeo que quero fazer. Até o momento nós temos uma, como estava a dizer, quero dar as minhas condolências à família cristã, porque até o momento temos dois casos que chegou-nos até a informação com relação a dois pastores que acabaram de perder a vida por conta desta pandemia. E é lamentável, mas estamos com a família enlutada, queremos dar as nossas condolências a nível do mundo e que sejamos fortes, a igreja jamais foi destruída, nós continuaremos de pé. Seguidamente eu quero partilhar aqui o tema que eu tenho para hoje. E se verem, estou a fazer em um lugar diferente, quero fazer um bocadinho outdoor, para tirar um bocadinho aquilo que é a rotina. O título da mensagem de hoje é as consequências do ensino deformado. Eu quero passar para vocês o que esse ensino deformado realmente traz como consequência no seio da igreja e no seio das pessoas, dos cristãos. Bem, primeiramente eu diria assim, quando falamos de consequências, na verdade, estaremos a falar de quê? Estaremos a falar dos efeitos e resultados desse ensino na pessoa humana, ela sendo cristã ou não. Quer dizer, se você recebe o ensino, este ensino vai formatar a pessoa ou vai levar a pessoa a aderir por certos métodos, de formas a levar a sua vida com relação à informação que ele adicionou ou recebeu. Então, quando nós estamos diante dos falsos ensinos, nós vimos que normalmente nós tomamos uma posição com base naquilo que aprendemos. Então, é esta posição que vai definir a nossa relação com o próximo. E o que é que vimos aqui? Nós vimos, por exemplo, que Jesus Cristo, Filho de Deus, não é verdade? No início do seu ministério, em seu primeiro sermão, fez uma exposição do estado do coração do homem preparado para receber a salvação. É isto que muitos de nós não entendemos. Por quê? Porque se nós repararmos na Bíblia Sagrada, quando falamos no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, o que nós observamos ali é que Jesus Cristo, ele apresenta o estado do coração da pessoa que está ou foi eleita e está pronta para receber a salvação que ele trouxe. Porque nós vimos que esta foi a primeira pregação. E ele começa logo por dizendo, eu vou ler algum trecho disto, ele começa logo por dizer, no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Olha bem, se nós formos a fazer uma interpretação disso, a pobreza de espírito, isso não tem nada a ver com a situação envolvente material. A pobreza de espírito significa que o ser humano capaz de identificar o seu estado espiritual, saber que ele é pecador, conceber que existe uma podridão, que ele simplesmente por si mesmo não consegue alcançar a salvação se Deus não o tocar ou se Deus não o conceder. Este é o indivíduo que é pobre de espírito, é a pessoa que tem o coração aberto de reconhecer a sua podridão. Porque para você poder reconhecer e chegar à estatura de Cristo ou chegar aos pés de Cristo, você precisa reconhecer o seu estado espiritual. Saber que você precisa de um Salvador, que a tua vida por si só não te levará a lado nenhum, mas te levará à perdição. Então é esse o pobre de espírito. Por que eu quero passar isso? Vocês vão entender depois no final. Eu quero passar isso porque, na verdade, o ensino deformado contraria a todos esses princípios. E ele continua a dizer nas bem-aventuranças, veio o capítulo no versículo 4, ele diz, bem-aventurados os que choram. Realmente é o pobre de espírito que chora, porque ele reconhece o seu estado, ele continua buscando esta salvação, porque ele reconhece o seu estado deplorável e precisa de Deus. No versículo 5, ele diz, bem-aventurados mansos, ele vai se tornando manso de coração. E depois, no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque esse choro, essa pobreza de espírito, é porque ele tem sede de justiça. Quer dizer, que ele precisa que Deus lhe traga essa justificação. Amém? E que é um trabalho que aqui vamos voltar ao trabalho da salvação, a cruz do Calvário feita. Amém? Agora, depois de nós passarmos por esse processo, e os amados em casa poderão continuar a ler
o Sermão do Monte, que é a melhor exposição do Evangelho que possa existir, porque as complementaridades vêm apenas nas epístolas dos apóstolos, que vêm complementar tudo isso que Jesus Cristo aqui expôs. Ainda assim, vamos lá ver, no João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo mostra aqui algo muito interessante para nós entendermos. Como é que nós chegamos a ser um cristão verdadeiro? Ou como é que nós chegamos à cruz do Calvário? Vamos lá ver, no versículo 12 a Bíblia diz: mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E vê uma coisa, e depois diz: aos que creem no seu nome. Todos quanto receberam. A posição de receber é você reconhecer que você é pecador, que você precisa do Salvador para alcançar essa salvação, para que realmente Deus te possa conceder a salvação. Então você precisa de reconhecer para receber Jesus Cristo como teu Salvador. Amém? E depois no 13 ele vai especificar exatamente quem é esse que o recebe. Ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer, ele está a falar aqui de um povo eleito, de pessoas eleitas que Deus escolheu para receber essa salvação. Amém? Como é que nós vamos testificar isso assim? Não, mas será que o irmão Vitor não está nos levando a outro campo? Não, é verdade. Para você receber Cristo, você precisa ser eleito por Ele. E essa eleição não aconteceu hoje, não aconteceu ontem, aconteceu desde a fundação do mundo. Há uma predestinação pela qual você o recebe. Por isso é que você vê que encontras pessoas dedicadas ao Evangelho, que deixam de fazer tudo só para se dedicar a Deus. Porque elas chegam a esse reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus. E essa nossa vida aqui, nós somos peregrinos na terra, estamos de passagem, e que um dia tudo isso termina, seja terminando com a tua morte física, que depois você terá a ressurreição, ou então terminando com a vinda do próprio Senhor. Amém? Mas chegará o dia do julgamento, pela qual cada um vai receber o seu galardão. Amém? Então é mais ou menos isso. Agora vamos lá ver. Porque que então eu digo, os quais não nasceram da vontade do homem, quer dizer que você não é que escolheu Deus, amém? Mas sim da vontade de Deus, amém? Então no versículo vamos ver também que essa passagem podemos encontrar a justificação dessa passagem em Marcos capítulo 4, versículo 11 até 12, amém? Então ele diz assim: recordem-se que Jesus Cristo falava por parábola. Vocês têm que se perguntar, ao ler essas passagens, vão se perguntar por que Cristo estava a falar em parábolas. E os seus discípulos o questionaram: por que o Senhor fala em parábolas? E ele responde aqui. Tem uma passagem que ele responde em Mateus, responde em Lucas, mas eu estou a ler a partir da versão de Marcos. Vamos lá ver o que é que ele diz no versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11 até 12. Ele diz assim no 11. Ele diz: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas... Não, peraí, amém? Vamos ler, estou a entender aqui. Mas a vós é-vos dado a saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Está a dizer que aqueles que não estão por dentro, eles vão receber isso em parábola. Agora, por que o Senhor está a falar em parábola? Ele responde no 12, ele diz assim: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes seja perdoado os seus pecados. É duro ouvir isso. Mas Deus está a dizer que Ele tem escolhidos pela qual, ao ouvirem a sua mensagem, eles vão entender, vão perceber, vão poder saber os mistérios da salvação. Mas a uns Ele selou o entendimento para que não percebam o que o Senhor está a dizer. E isso não quer dizer que você vai sair em condenação ao mundo. Não é o mundo que Ele está a falar. Ele está a falar dentro. Por isso é que Ele deu a parábola do joio também. Se já estamos a falar aqui, Jesus Cristo deu a parábola do joio. Disse que havia o pai semeou, não é? E depois o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Se foi semeado o trigo e alguém veio semear o joio, depois e ele disse: quem semeou o joio foi o inimigo que veio de noite. E o inimigo é o diabo. Está a perceber? Então não acuses o mundo. Não olhes para o mundo. O mundo não é o alvo. O alvo é daqueles que ouvem a voz, vêm até o Senhor para servirem a Ele. Vêm até o Senhor com o fim de servirem a Deus. Mas na verdade nem todos foram chamados. Uns foram plantados. Amém? Vamos ler agora no João capítulo 10,
versículo 14 até 26, depois 26 a 29. Vamos lá ver. Eu vou ler aqui alguns versículos. João 10. Vamos ler a partir do versículo 14. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. E perceba bem. Ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Amém? Ele diz que ele conhece as ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas de mim, quer dizer, elas me conhecem. Eu conheço as ovelhas e elas conhecem a mim. Amém? No versículo 15 ele diz o seguinte: ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? E vamos pular para o 26. No 26 diz: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, e eu as conheço e elas me seguem. No 28 diz: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Jesus Cristo está a dizer o quê? Está a dizer que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Eu já disse uma vez, eu já preguei sobre isso, falei sobre essa questão. Eu disse que as ovelhas do Senhor, as ovelhas de Deus, a voz do Senhor é o evangelho da verdade, é a palavra da verdade pregada. Não é a voz de eu, como vosso irmão, que estou a vir pregar. Não é a voz do pastor Becrano. Não. A voz de Deus é a palavra verdadeira. E ele diz que ninguém as pode arrebatar dele. As ovelhas que conhecem Cristo, que seguem verdadeiramente Cristo, ninguém as pode arrebatar da mão de Deus. Elas permanecem firmes em Deus. Agora, se você se encontra num estado que você é arrebatado, é levado por um outro falso evangelho, por outras doutrinas, você, vamos dizer, vai elevar homens acima de Deus, ou vai ter homens como teu Deus, como teu Pai, como essas coisas, você não é ovelha de Cristo. Pode ter certeza absoluta, você não é uma ovelha de Cristo. Você é ovelha do tal de pastor, do tal de falso profeta, mas você não é ovelha do Senhor. Porque ele diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Amém? Então, quando ele faz essas pregações, ele passa esses ensinos, Jesus Cristo também deixa um alerta. Qual é o alerta? Nós vamos no Mateus capítulo 7, versículo 13 até 15. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Jesus começa no versículo 13 a dizer que existirá uma porta larga. Existirá uma porta larga, um caminho. E quando ele fala de porta, caminho, nós já sabemos o que é que está a falar. Está a falar de decisões na vida com relação, porque Jesus, a mensagem é para a igreja, com relação à nossa decisão do que é que nós vamos fazer da vida com Cristo. Então, se nós decidimos seguir o caminho largo, qual é o caminho largo? O caminho largo não é o caminho do mundo. Eu já disse várias vezes. Eu ensino várias vezes. O caminho largo que a Bíblia diz não é o caminho do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Deus chama do mundo ovelhas e umas são plantadas e outras vêm pela voz de Deus. Então, as ovelhas do Senhor, quando vêm para Ele, Ele os mostra o caminho da vida, que é o caminho estreito. Mas existe um caminho largo que seria formado, que Jesus está a chamar, eu chamo isso de capítulos ou ensinamentos de alerta. Jesus está a chamar a atenção que haveria um caminho largo pela qual as pessoas seguiriam, uma avenida muito larga que todo mundo seguiria. É o evangelho da mentira. Esse evangelho da prosperidade, o evangelho das falsas doutrinas, o evangelho do ensino de vem dar dinheiro faz isso, o evangelho do que esse denominacionalismo, essas coisas que são formadas ali, que não têm fruto, não tem qualquer alicerce em Deus. É o levantamento dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinos que vêm se dando à igreja, que vêm deformar o ensino. Mas vamos lá ver, vamos lá continuar. Eu só quero falar pela palavra. E vemos lá no versículo, logo no versículo, lemos o versículo 13, vamos no 14, e o 14 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Por que esse estreito? Repare bem, quantas pessoas seguem esse evangelho liberal? Esse evangelho de tudo podes fazer, tudo você pode, que está tudo bem com Deus, Deus não é exigência nenhuma, você serve a Deus, dá o dinheiro, vais ter as promessas do mundo, tudo horizontal, a promessa dessa terra, que não te prepara para a vinda de Cristo, que não te diz que
este mundo é passageiro, que nós estamos aqui como peregrino, que existe um reino vindouro que o Senhor prometeu, que nós estamos à espera. Que não te incentiva você a mudar o teu caráter, a fazer as coisas certas enquanto estivemos aqui no mundo, com o próximo. A não seguir, a seguir o arrependimento, quer dizer, a mudar os caminhos que você leva, o pecado, a podridão, todas essas coisas que você tem feito, que não te incentiva a fazer. Amém? Então, nós acabamos de perceber que existe um caminho estreito, o caminho da verdade. E não é difícil, meu irmão. Esse caminho não é difícil. Simplesmente o que o falso evangelho faz, a deformação do falso evangelho, faz com que nós sigamos os mesmos propósitos que o mundo tem. Aqueles que jazem no maligno, aqueles que não têm Deus, que não seguem a Jesus Cristo, eles têm objetivo. A vida deles vive, vamos assim dizer, vive estressado em conquistas materiais, conquista daquilo, acima de tudo na vida deles é conquistar bens materiais. Então, é fácil trazer essa pessoa para a igreja para ser discípulo. Porque se você estiver a pregar o evangelho da mentira, como é pregado, esses evangelhos que se pregam da prosperidade, qualquer ser humano, qualquer indivíduo, qualquer CEO, qualquer bom funcionário bancário, qualquer bom cidadão em qualquer parte do mundo, vai aderir a esse evangelho sem saber os primórdios da verdade, que é mudar o seu caráter. Por isso é que vocês veem que esse evangelho da prosperidade, esse evangelho desses falsos pastores, esses menininhos que estão a abrir igrejinhas de bairros, igrejinhas de lá do que, quando não pregam o evangelho da verdade. Nós sabemos também que tem igreja da verdade, na realidade. Não estamos aqui a dizer que não existe nenhuma igreja da verdade. Mas é para vocês repararem que a maioria dos nossos políticos até angolanos e a maioria da elite, vais ver que igrejas é que eles frequentam. Eles frequentam a igreja onde ele permanece. Por isso é que ele continua a ser um governante que continua a roubar, é um governante que não faz o bem. Por quê? Porque o evangelho que lhe é pregado é um evangelho conivente ao pecado do mundo. E ele nunca vai mudar, ele nunca vai fazer melhoria. Se nós consultamos os livros históricos e vemos o que é o reavivamento do passado, da igreja primitiva, após a igreja primitiva, vai notar que mesmo, vamos até ainda falar da própria igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos, vai reparar que os historiadores acrescentam na história para suportar as escritas de Paulo e dos apóstolos com relação à igreja primitiva. No sentido de que havia escravos que serviam aos seus senhores. E esses escravos, ao servir o seu senhor, por causa da palavra, os seus senhores se convertiam. Por quê? Por causa do comportamento, da atitude, do caráter dos escravos. Os escravos chegavam a ser os intercessores dos seus senhores. Quer dizer que oravam para o Senhor, abençoavam, mesmo a serem maltratados. Eles não notavam, o escravo era obediente, ele obedecia, tudo suportava, tudo aguentava, estava ali. Os seus senhores acabavam por se converter por causa da atitude dos escravos que eram cristãos daquela época. Amém. E que porque alguns livros também referem-se que até o próprio Império Romano esteve preocupado com a conversão, com o cristianismo, até o ponto de pensar que o cristianismo queria talvez tomar algum poder político. Por quê? Porque os escravos eram tão obedientes que eles não conseguiam compreender. Aqueles escravos que roubavam, iam para o seu senhor, confessavam o roubo que faziam todas as coisas. Então, esse é o reavivamento. Não é este que estamos a ver aqui, dessas igrejas que estão a ser construídas aqui. Por isso é que a igreja está cheia de amantes. Como é que uma pessoa que vê Jesus Cristo continua a ser amante? Como é que ela tira o pão de uma família e vai à igreja, dá dízimo e permanece ali? Por quê? Porque é um evangelho conivente. O homem que é corrupto, o administrador, o político, continua na corrupção, continua a praticar a corrupção, mas está na igreja. Já viram? Por quê? Porque o evangelho conivente nunca vai lhe dizer a verdade e não vai lhe trazer aos pés de Cristo. Ele nunca vai se ajoelhar para se converter verdadeiramente. Esta é a mentira do evangelho, do falso evangelho, aliás. Desse evangelho deformado que é dado. Então nós vimos aqui, estamos a ler Mateus 7, 13, agora vamos entrar para o versículo 14. E diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que os encontram. Por que esse caminho é estreito? Por que é estreito?
Porque quando se refere a um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho que nem todo mundo quer ir. Porque o caminho largo é fácil. Fazer as coisas do mundo, viver nessa vida mundana, é fácil. Eu tive a observar o perfil de alguém. Mas é melhor nem falar. Pronto, vou só assim rapidamente supervisar. Eu tive a observar o perfil de alguém. E que me espantei. Que essa pessoa frequentava a igreja. Mas o perfil, a vida que essa pessoa mostra no perfil, e depois você descobrir que afinal ele pertence a uma igreja de um certo falso profeta, você não vai acreditar. Não estou a julgar, mas é dizer, o problema não é essa alma que se perde, que pensa que está salva e continua na igreja. O problema é do falso ensino que lhe foi dado. Quem está a deformar e vai levar as pessoas à perdição é essa. Por isso é quando eu digo que o falso ensino é pior que essa pandemia que estamos a viver. Algumas pessoas dizem, não, mas está dizendo, não, é verdade, porque muita gente está sendo morta espiritualmente e não se apercebe. Porque se você morre acreditando no falso ensino, você vai para onde? Você acredita que vai para o céu? Você até pode crer, mas eu acredito que tens uma surpresa muito grande. Porque você não serviu ao Senhor. Amém? Então, entramos no 28, versículo 28, para terminar esse capítulo, e diz assim, eu dou a vida eterna e nunca há de perecer e ninguém arrebatará da minha mão. Oh, não, já li essa parte. Oh, perdão. Pois, então a Bíblia depois no versículo 15 diz assim, estamos ainda a ler o Mateus 7, 13, 14, agora vamos ler o 15, versículo 15. A Bíblia diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus Cristo já estava a alertar a sua igreja que viriam esses falsos profetas, queriam trazer a avenida larga, o caminho largo. O caminho largo é do falso profeta. Vê em contexto, siga a Bíblia, vais ver. Porque está no mesmo capítulo. Então ele está falando da mesma coisa. Ele primeiro alerta-te com o caminho largo que eles iriam trazer. Depois ele te fala, acautelai-vos dos falsos profetas, que eles viriam até nós, vestidos de ovelha, quer dizer, disfarçadamente como cristão, mas interiormente são lobos devoradores. Tinham uma segunda agenda, uma agenda misteriosa para cumprir com a igreja. Amém? Vamos ler agora Mateus 21 até 23. Mateus 7, 21 até 23. E depois Jesus nos alerta, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quer dizer, cumprir a palavra segundo a vontade de Deus. Amém? No 22 diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos grandes maravilhas. No 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim Jesus estaria a demonstrar que o resultado destes falsos ensinos, desses falsos profetas, o fim dele, o julgamento dele seria exatamente isto que ele estava a dizer. Ele iria dizer que ele não lhes conhece para se apartarem dele, porque eles praticam a iniquidade. Está a falar ainda dos falsos profetas, é o mesmo capítulo 7. Amém? E rapidamente vamos dizer também como é que acontece esse desvio dos falsos profetas. Vamos ler Romanos. Por que esses indivíduos há tempos tinham uma irmã a dizer, pastor, temos que orar, vamos orar por falsos profetas, eles também precisam se arrepender, falsos mestres. Não, irmã, dificilmente se arrepende, porque eu já disse, ensinos, erros doutrinais, erros de ensino, é normal. É normal, não, pode acontecer, eu também cometo. Eu posso estar aqui a ensinar e algum trecho na interpretação posso falhar alguma coisa ou interpretar mal um versículo bíblico e passar para vocês. Mas dentro do meu coração não há qualquer intenção de manipular vocês ou manipular a igreja. Não é? Mas agora, repara uma coisa. O ensino, a heresia, é um ensino premeditado. É manipulação, é a mentira mascarada. Quer dizer que ele tem intenção, ele sabe, porque ele beneficia da heresia que ele vai ensinar a igreja ou a congregação. Então aqui tem uma passagem que vai mostrar-nos mais ou menos o que Deus faz com essas pessoas. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, Deus diz assim, e como eles não importaram-se de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essa é uma versão simples, nas outras diz coisas piores, não é verdade? Se lês uma outra versão, esta estou a tirar do meu telefone, não é? Então é isso. Quer dizer que Deus é que os entrega a uma mente pervertida. Ainda em Tito também, capítulo
capítulo 1 até 15. E diz também que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminadas. 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para com toda boa obra. Está a entender o que Deus está a dizer? Porque foi aquilo que Jesus Cristo disse. Tito só está a confirmar, ou Paulo está confirmando, escrevendo para Tito, que ele diz, pelas suas obras, pelos seus frutos, aliás, vocês vão reconhecer o falso profeta. Amém? Então, Paulo escrevendo a Tito, vai alertando a Tito sobre essas coisas. Quer dizer, eles vão dizer que conhecem Deus, mas por tudo que eles fazem, você vai notar que esses não conhecem Deus. Não é possível. Não é possível alguém conhecer Deus. Faz negócio com uma igreja. Não tem como. Não tem como você extorquir e dormir, ter sono. Você tem que ser do diabo. Como é que você vai dormir? Se você tem extorquido as pessoas, tem manipulado as pessoas para te darem dinheiro, você não pode ser de Deus. Aleluia? Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até 2, diz assim também, mas o Espírito expressamente, aqui já são as alertas. Está no espaço das alerta. Mas o Espírito expressamente, minuto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos. Está a falar do seu povo. A espíritos que? A espíritos enganadores, doutrina de demônios. São essas doutrinas dos falsos profetas. Eu estou a ver, eu vi. É isto que ele está a dizer. Doutrinas de demônios. Para adivinhar o teu passado, adivinhar. É idêntico a cartomante. Você vai à casa da cartomante, não é? E depois no versículo 2 diz, pela hipocrisia, homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, as suas mentes estão completamente cauterizadas pelo mal. Mas quem fez isso é Deus. Deus é que os entregou a uma mente depravada. Aleluia. No versículo, vamos agora ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 até 4. Porque virá tempos que não sustentarão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. É o que nós estamos a ver. Os curtos dos falsos ensinos são fábulas. Porque dá um capítulo, depois conta-te fábula, diz que isso, diz... Porque vocês se repararem bem, esse ensino deformado dado na igreja, leva-nos nós a julgarmos o próximo, a julgarmos a nossas famílias, a julgarmos o tio fulano. A Bíblia bem claro diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra o espírito. Enganadores, esses que estão lá, potestades e dominadores nas religiões celestiais do mal. E essa luta não é para você na noite de vigília começar a mandar fogo, mas não, é orar a Deus e se submeter a Deus. É isso. A nossa luta com o mal é obedecer a Deus, é andar na obediência da verdade. É andar segundo a vontade de Deus, é converter-nos, é confessar os nossos pecados, arrependemos dos maus caminhos e seguimos segundo a vontade de Deus. Esta é a libertação. Esta é a libertação que você tem que experimentar. Não é você ir na igreja muitas noites. Pode sim, pode dizer, mas os objetivos têm que ser outros. Os objetivos têm que ser teu coração se converter a Cristo. Porque quando você, não há como o inimigo te atacar. Se você vai te atacar, se você está aos pés de Deus. Amém? E muitos se esquecem que o verdadeiro ataque do inimigo é distrair a igreja no sono e te entregar o mundo, te fazer ver que esse mundo é o lugar onde nós vamos ficar, e você desejar com toda a concupiscência, desejo desenfreado. Hoje vocês estão a entender o porquê, porque com essas paragens você consegue sentir, poxa, meu Deus, nós não dedicamos tempo a Deus. Nós passamos nossa vida só trabalhando. Parece maluco, parece que, eu não sei, depois acabamos por ir à cova. Está vendo? E a Bíblia ainda diz no livro de Salomão, no provérbio de Salomão, diz assim, você vai deixar, às vezes deixamos tanta riqueza e não sabemos se o nosso filho vai ser tolo, vai pegar e tudo vai vender como acontece com muitos. Você trabalhou tanto e não usufruiu daquilo que você trabalhou. Com isso eu não estou a dizer que você não pode trabalhar, que não é isso. Eu só estou a dizer, quando você coloca-se com esse desejo desenfreado, e o trabalho que o falso ensino faz com que você dedica-se a tua vida completamente em materialismo,
e perdes a fé em Cristo Jesus, porque a tua crença, na verdade, é aquilo que Jesus diz: acumulai tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então ele está a dizer: dedica-se à obra de Deus, a buscar a Deus, servir a Deus, fazer aquilo que Deus demanda. Para quê? Para que os teus tesouros estejam no céu, que a tua esperança de vida esteja toda entregue nas mãos de Deus. Quer dizer, é o céu que você está à espera. Porque o falso ensino te faz temer, você tem medo quando te falam que Cristo vai vir. Quem está na teologia da prosperidade desse falso ensino tem temor quando lhe falam que Jesus está a vir. Ele fica com medo. Por quê? Porque ele depositou toda a esperança que eles disseram que ele vai estar bem aqui, é aqui onde ele vai reinar. Isso não é verdade, não corresponde à verdade. É o evangelho da mentira. Amém? Então, vamos terminar, que aqui também já estou a sentir um friaço lá fora. Pá. Não podemos apar muito frio com esse Covid aí, anda por aí. Ok, então, onde é que estamos? Amados, perdoem, que onde é que estamos? Ok, desviaram-se, na verdade. Ok, voltando-se à fábula, já falamos. Amém, amém. Então vamos ler agora Pedro. 2 Pedro diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 até 3, diz assim: também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas são antigos, amados. Os falsos profetas são antigos. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais se blasfemarão o caminho da verdade. É isso que tem se feito. Quer dizer, muita gente está a seguir as heresias desses falsos profetas e não estão a perceber que o caminho do Senhor se está a fechar para a vida deles. Eles estão a se desviar da verdade. Eles já estão desviados, mas acreditam que ainda são cristãos. Precisam voltar a arrependerem-se e seguirem o caminho da verdade, porque têm se desviado. Aqui está a dizer que até o caminho da verdade será blasfemado. Hoje vimos, é incrível que o que se diz ser cristão, que tem essa teologia deformada e está numa igreja do falso ensino, ele não se apercebe das coisas más. O mundano pega aqueles que não são cristãos, colocam nas redes sociais as mentiras dos falsos profetas e o cristão não está a ver isso. É incrível. Amém? Então é isso que está a dizer, blasfemar o caminho do Senhor. Quer dizer, que o mundano, quando aquele que não é cristão, que não conhece a Deus, já começa a falar mal das coisas de Deus, está a blasfemar o caminho da salvação, porque outros que podiam se salvar não conseguem vir, porque já não vão acreditar. Na verdade, porque alguém, como usurpadores, o que eu chamo usurpadores, são todo falso profeta, falso pastor, são usurpadores. Eles usurparam o lugar dos servos de Deus. Eles estão a usurpar a posição de servo que podiam servir, mas eles usurparam esse lugar para poderem ter benefícios para eles mesmos, porque o Deus deles é a barriga deles. O que eles desejam é comer bem, viver bem, é o que então fazem tudo isso levando vidas para o inferno, desviando-os da verdade. Amém? Repetindo a descrição. Onde é que estamos? Pedro 3, ok. Da verdade, blasfemar o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza, meu Deus, vamos lá, temos que ver. Só minutos, esses telefones. Pá. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormida. Amém? Amém? É estas mentiras que eles vão fazendo. Então, no versículo 17, estes são fontes sem água. Apóstolo Pedro está a dizer que estes pregadores são fontes sem água, ok? Nuvens levadas por força de vento, para os quais a escuridão e das trevas eternamente se reserva. Versículo 18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, é o que eles falam de vaidade, inventam coisas... engordam a concupiscência da carne. Quer dizer, eles te ajudam você a ser desejoso do mundo, a ter o desejo ardente sobre as coisas materiais. Quer dizer, você vive uma vida sem Deus, na verdade. O que você quer é que você pensa que é um Deus que vai te dar isso, vai ter isso, quando o que Deus na verdade quer é a salvação da tua alma, porque o teu corpo qualquer dia vai perecer, mas a tua alma onde vai? Amém? Então, da verdade, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Quer dizer, acabam por desviar aqueles que já estavam a fugir do pecado para seguirem a Deus e fazem com que essas pessoas caem na mentira. Amém?
O 19 depois diz, prometendo-os liberdade, olha isso aí. Eles prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Quer dizer, como é que você promete liberdade se você é servo da corrupção? Como é que você promete liberdade se você ainda anda segundo a vontade do rei desse século, do diabo? Você está a fazer as coisas do diabo e está a prometer. O falso profeta faz isso. Diz, não, não sei que nada te tocará, Deus não sei que, não morrerá ninguém na tua família. Essas coisas que eles falam. Palavras vãs, amém? Quando eles são aprisionados pelo diabo, são servos do diabo. Amém? Prometendo liberdade, mesmo sendo servo da corrupção, porque quem alguém é vencido, de tal faz também servo. Amém? Então, aqui terminamos a exposição deste ensino. E eu queria aqui mostrar as causas. Amém? Quais são as causas? Aleluia. Nós vimos aqui dois aspectos de incredulidade em Marcos 3:5, que foi a dureza do coração do povo judeu. E depois também vimos, pode anotar isso aí, já nem vou ler, e vimos também em Marcos 6, também um caso de incredulidade, que não podiam, não se maravilharam, ok, amém. Marcos 6, vamos lá, toma nota, Marcos 6, 4 até 5, e o que vamos ler é apenas o Marcos 3, 5, vamos ler. E olhando para eles, em redor com indignação, condoeu-se da dureza de seu coração, disse ao homem, estenda a mão, e ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? Então aqui Jesus está a reportar um caso de uma cura, pela qual o povo judeu não endureceu o coração diante de verem o rei Jesus, o Filho do Deus vivo, enviado para salvar a humanidade. E eles, diante daquela situação, endureceram o coração. Por que eles tinham um coração endurecido? Este é o aspecto que eu queria falar com vocês. Por que o povo judeu tinha o coração endurecido? Foi por conta das falsas doutrinas, do falso ensino, do ensino deformado, que os sacerdotes, os fariseus, os escribas andavam a dar a esse povo. O povo naquela altura recebia um ensino deformado, porque eles tinham traçado um mapa da vinda de Jesus. Eles não conseguiram reconhecer o tempo da visitação quando Cristo veio para a terra. Não será isso que poderá acontecer com a igreja hoje? A igreja não poderá ficar desapercebida da vinda de Cristo? Dos momentos que se aproximam? Por quê? Porque os ensinos deformados vão levar com que você seja insensível às coisas espirituais. Você seja insensível ao momento que você está a viver. Porque aquele povo não conseguiu reconhecer que aquele era Jesus Cristo, ao ponto de até o crucificarem e pedirem que fosse liberto o assassino, o roubador, no lugar de Cristo. E levaram Cristo a ser crucificado. Apesar de que isto estava no propósito de Deus, que Jesus Cristo seria crucificado, mas olha para a insensibilidade do povo. Foi o ensino deformado que levou com que aquele povo não conseguisse reconhecer o tempo de visitação do Senhor. Então, igreja, eu estou aqui hoje, venho para te alertar, para que você abra os seus olhos espirituais. Presta atenção às coisas espirituais. Leia a Bíblia Sagrada, medita nesse momento de quarentena, medita a palavra de Deus, busca entender as coisas espirituais, porque se assim não for, você poderá perder o grande momento de visitação que o Senhor tem para a terra, ou no dia do juízo ou da salvação, ou seja lá do arrebatamento que virá. Então você precisa se preparar, porque se você continuar a seguir os falsos profetas, os falsos ensinos, ensino deformado, e você crê que Jesus Cristo veio à cruz do Calvário, morreu apenas, entregou-se naquela cruz para te dar uma casa, um carro, um casamento, uma família, um emprego, prosperidade financeira, você é o mais miserável de todos os seres humanos na face da terra. Tu és o mais miserável de todos os seres humanos na face da terra. Então não perca tempo. Com isso não estou a dizer que nós não devemos trabalhar, não devemos conquistar, não devemos fazer negócio, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, se você pensa que Deus, esse Deus talismã ou talismã, como dizem, que é um Deus que você esfrega a garrafa, Ele chama e Ele vem, faz os teus desejos, que é um Deus que te pôs aqui na terra para você conquistar a terra, mas que terra que você precisa conquistar que não pertence ao Senhor? Deus entregou a sua vida na cruz,
E o principal de tudo que ele fez foi por causa das nossas almas. E Deus não... E as pisaduras pela qual Deus veio para nos sarar, não é outra coisa, é o pecado que está enfermo no teu e no meu coração, amado. É isso que Deus veio fazer. Entrega a tua vida a Cristo enquanto é cedo. Busca Jesus Cristo, busca a salvação. Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus está voltando. Não é este momento de quarentena que eu estou a dizer que Jesus está a vir e ninguém conhece o dia nem a hora. E quem está a fazer cálculos aí, não dê ouvido a quem faz cálculo, que te diz, se calhar na quarta semana, na terceira semana, esquece isso. São outros charlatões que estão a vir. Mas uma coisa ele disse, observais os sinais, fique atento, que a minha vinda está próxima. Agora, a vinda próxima não disse, não, quando fizer sinal, agora estou a vir. Não, ele só disse, observais os sinais. Então nós devemos manter uma vida sã, uma vida constante de arrependimento, santidade, justiça, andar segundo a vontade de Deus, fazer essa manutenção, porque a vida cristã é uma vida progressiva e contínua, de crescimento. Quer dizer que o que você sabe hoje, amanhã você deve aumentar o conhecimento. Como é que você tem esse conhecimento? Através da meditação da palavra, da oração. Então é isso que eu chamo os amados a fazer. Não fique distraído com esses charlatões, com esses aldrabons, esses mentirosos que andam ali a enganar. Siga a palavra da verdade, busca conhecer a Cristo, busca entender as Escrituras Sagradas. Se você se achou automaticamente cristão por entrar numa igreja desse falso profeta, ele te disse que não, Jesus te ama, Jesus... Amado, leia a Bíblia Sagrada, procura entender como vai acontecer a tua salvação. Você precisa se arrepender das obras mortas, você precisa sentir o toque do Espírito. O Espírito Santo precisa... Se você era gatuno, e continua a ser gatuno, mas estás na igreja e te disseram que está tudo bem você é cristão, você não é cristão. Se você é prostituta, continua a prostituir, mas porque você dá o dízimo, está numa igreja e te disseram que és cristão, você não é cristão e muito menos filha de Deus. Se você é amante, tiraste o marido de alguém e você foi para a igreja e você não se arrepende de deixar essa relação e voltar para Jesus, você não é cristã. Ninguém te engana. Se você no teu serviço é o maior esquematizante, faz o que prepara os roubos todos, que o arquiteto da corrupção, que tem os canais que depois manda ir buscar dali, e vives nessa vida, dás de comer teus filhos, em detrimento de fazer sofrer as outras pessoas, você ainda não é cristão. Se você trabalha em qualquer instituição que você trabalha, e o teu negócio é ilícito, essas voltas que você dá, manipulações, engano, mentira, roubo, corrupção, você ainda não é cristão. Porque quando Cristo, verdadeiramente, o Espírito Santo tocar no teu coração, você vai haver mudança de vida, vai haver metamorfose, vai acontecer uma mudança autêntica na tua vida. Porque eu conheço pastores que estão no altar, são completamente aldrabões e mentirosos, e eles estão no altar. Estes também não são cristãos. Nunca se converteram a Cristo, usurparam, tornaram-se usurpador do sacerdócio e estão ali a mentir às pessoas. Entende? Então nós precisamos... Agora, com isso não estou a dizer... Isso tem que ser ensinado pelo teu pastor. Não estou a dizer que você sendo cristão, você não vai falhar, não vai pecar. Você vai, mas olha, você precisa se arrepender das coisas, porque Deus é que vai te aperfeiçoando. E a nossa total perfeição será no dia da vinda do Senhor. Quando nós largamos esse corpo e nos der um corpo celestial. Ali deixaremos de cometer qualquer pecado. Porque servos de Deus, seja quem for, você sofre tentação, sofre cobiça, tem muita coisa que acontece conosco. Mas aí está a diferença. Você está constantemente a fazer manutenção das coisas erradas e a ter uma mudança de vida, a seguir um caminho com Cristo. É isso que Deus quer para conosco. Então você não pode permanecer a fazer as mesmas coisas e achar que é cristão porque você pertence a uma congregação, porque o teu pastor te disse. O teu pastor também vai no inferno. O teu pastor também vai no inferno. Porque se ele está a te enganar, ele também vai no inferno. Ele não pode garantir que você está salvo. Ele tem que te ensinar a palavra de verdade. E você precisa buscar a Escritura para entender. Então, amado, eu chamo todos a arrependimento. Depois de fechar esse vídeo, onde você estiver, dobra o teu joelho, fala com Deus, peça a Deus. Deus quer mudança. Nós teremos que fazer mudança. Nós temos que seguir a verdade. Nós temos que buscar a Deus de espírito em verdade. Fazer bem ao próximo, amor ao próximo, reconciliar-se com as pessoas. Fazer todas as coisas que Deus demanda de nós. Vocês que vão nessas igrejas, porque libertação, porque o teu tio é feiticeiro, tua avó, tua mãe, cuidado. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Se você mesmo é cristão verdadeiro, o feiticeiro vai sentar contigo, vai fazer todas as coisas que você até acredita. Não te vão fazer mal nenhum e nunca essa pessoa... Olha,
Sabe como é que o feiticeiro vai se converter? O feiticeiro vai se converter quando ele fazer todas as coisas contra ti, não acontecer nada, e você continuar a amar, ele vai entregar a vida a Cristo. Amém? Então, amados, vamos buscar a verdade. Eu, o vosso irmão que estou aqui a vos falar, eu não sou o santo, o perfeito. Eu sou como tu. Eu não sou como tu que não se converteu. Aí temos que fazer a diferença. Eu sou como tu que és cristão e lutas todos os dias para fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Agora, para você que ainda não se converteu, há uma diferença entre nós. Eu tenho a minha vida entregue aos pés de Cristo e eu todos os dias peço perdão a Deus e Deus vai me aperfeiçoando. Você que ainda não se converteu, entrou e diz que já é cristão e continua a fazer as mesmas coisas, não, nós não somos iguais. Há uma diferença. Você está em treva, nós estamos em luz. Amém? Agora, com amor, eu peça perdão a Deus, vai buscar, siga o caminho da verdade. Fuja dos falsos profetas, fuja dos falsos mestres. Eles estão a te enganar. E é o momento de nós começarmos a pensar. Olha para o número de situações que estão a acontecer. Pessoas com vida, pessoas com planos, com projetos, estão a ir assim. Se não tem Jesus, para onde é que eles vão? Não somos nós a julgar, mas a Bíblia nos mostra que nós devemos chegar à conversão. Temos que ter Jesus, porque ainda que você morra, você estará salvo. Amém? Então Deus te abençoe. Eu oro para todos em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo que abençoe a tua vida, que o Senhor te possa guardar, que o Senhor proteja a tua casa, guarda a tua família, guarda os teus filhos, os teus parentes. Seja forte nesse momento. Qualquer situação que esteja a acontecer, que venha a surgir, não desfaleça na tua fé. Permaneça firme, porque o Senhor é o seu pastor e Ele vai te conduzir no caminho certo. Mesmo que venha acontecer alguma coisa, mesmo que surja alguma coisa, você deve se manter firme em Cristo Jesus. Não desfaleça a sua fé. A tua fé não pode estar no pastor. A tua fé tem que estar em Cristo Jesus. Procura conhecer. E olha que nesta hora, muitos dos amados que estão a enfrentar situações, os pastores estão a fugir, não querem ir para o hospital e orar. Mas olha, você só depende da tua oração. Tem pessoas a serem curadas, mas elas estão a fazer oração a Deus, aprenderam a orar a Deus. Agora estão a entender que, afinal de contas, que Deus não trouxe o pastor para substituir Jesus, mas sim o pastor para ensinar o caminho de Cristo. Então nós precisamos buscar a Deus, precisamos orar a Deus. Quando temos uma enfermidade, oremos. Liga para o outro irmão, orem juntos. Nessa corrente de oração, todo mundo vai orar e vamos interceder para que Deus nos ajude da situação que estivemos a vivenciar. Não é o pastor que tem a chave. Isto é uma grande mentira. O pastor é conservo. Ele também tem as suas situações. Ele não tem isso que muitos tentam demonstrar ali fazer. Não, nós somos conservo e vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Eu te agradeço e deixo a bênção do Senhor na tua casa, na tua família. Peça a Deus para te ajudar, peça a Deus para te fortalecer, para te mostrar o caminho. Compre uma Bíblia, você não tem uma Bíblia. É um bom motivo para você sair nessa fase de quarentena. Vai até uma loja, procura uma Bíblia, compra uma Bíblia. E começa a ler a Bíblia, meditar a palavra, dobra os teus joelhos, fala com Deus. Deus é teu Pai. Você não precisa, nesse momento, não precisa que ninguém te ensine a orar. Você vai aprender a orar. Quando você começar a falar com Deus, você vai aprender a orar, porque o Espírito Santo te vai ensinar. Shalom, a paz do Senhor, amados, em nome de Jesus. Amém.